Construída por mão de obra escrava, primeiramente indígena e em seguida africana, a arquitetura colonial utilizava como técnica construtivas o pau a pique, o adobe e a taipa de pilão. As casas eram construídas no alinhamento predial e ocupavam um terço do terreno, que era comprido e estreito. Normalmente eram térreas com alcova, cozinha suja e banheiros no quintal. Seus telhados possuíam beiral sem cimalha e as folhas de portas e janelas eram escuras. Mais tarde, nessa mesma tipologia, começou a ser usado a verga em arco abatido, beiral de cantaria ou madeira, janelas de guilhotina e cunhal. Em Curitiba, o último exemplar dessa arquitetura é a Casa Romário Martins, localizada no Largo da Ordem. O neoclássico surgiu na Europa e foi difundida no Brasil pela Missão Artística Francesa, contratada para fundar e dirigir a Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro. Em 1822, o Brasil passou a ser império. Nessa época, ocorria o ciclo da pecuária e do café, sendo que as tipologias mais comuns da arquitetura neoclássica do país eram as charqueadas, as fazendas e os palacetes. Seu sistema construtivo era tijolos e alvenaria. Sua volumetria era horizontal. Na entrada havia uma grande escadaria com colunatas e frontão. Valorizava a decoração interior. Os materiais utilizados eram, na maioria das vezes, importados. Um exemplo dessa arquitetura em Curitiba é o Palácio Garibaldi, construído entre 1887 e 1904. Sua fachada em estilo neoclássico só ficou pronta em 1932, obra do arquiteto João de Milo. Seu interior é rico em detalhes. O prédio possui estilo eclético com características neoclássicas na fachada. Arcos e janelas ornamentados nos dois pavimentos, platibandas com cor ninja sobre vergas, vãos em arco pleno, muro ornamentado com balaustre. Considerado sem originalidade, o ecletismo foi o uso de diferentes estilos históricos na Europa. Começou a ser usado no Brasil no século XIX, quando o país virou república. Marcado pela Revolução Industrial, foi de grande importância para o plano de reurbanização da cidade. Um exemplar dessa arquitetura em Curitiba é a estação de trem, atual Shopping Estação, que na época foi construída fora do anel central da cidade, justamente com o intuito de influenciar o crescimento. A Arte Nouveau surgiu na Europa, em Paris, em uma loja chamada La Maison de la Art Nouveau. O estilo ocorreu na transição do século XIX para o XX e teve uma curta duração. Porém, foi de grande importância e estabeleceu uma transição entre o historicismo e o modernismo. Durante o movimento, a vida social era crescente. Desse modo, locais públicos passam a ganhar uma maior importância e mobiliários urbanos de ferro passam a ser importados. O ferro é o principal material do estilo e as características do movimento são exuberância decorativa, formas ondulantes e com inspirações na natureza, ritmos de linhas entrelaçadas que sugerem movimento e cores secundárias. Em Curitiba, os principais exemplares do movimento são o Portal do Passeio Público, o Belvedere, que pegou fogo no ano passado, e o Paço da Liberdade, localizado na Praça Generoso Marques. A Art Deco, criada em 1925, adota formas e elementos geométricos. Na arquitetura, é pensado como prédios mais funcionais e com esquinas bem valorizadas. Sua tecnologia construtiva traz o concreto armado, o elevador e os sistemas hidráulico e elétrico. Seus principais materiais são o ferro e o vidro. É simétrico, tripartido em base, corpo e coroamento, preza pelo equilíbrio volumétrico, suas plantas são flexíveis e a paleta de cores prevalecentes é a primária. Em Curitiba, exemplos do estilo são o edifício Garcês e a sede do Correio e Telégrafos, construído em 1934.